Eu, como uma boa amante de livros e principalmente do Pequeno Príncipe, eu acredito que aquele desenho do elefante dentro da cobra nos traz uma reflexão muito além do que aquilo que a gente pensa ou que já tentaram nos convencer. Oi, amor, tudo bem? Eu sou a Karen. Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria discutir um pouquinho, na verdade, trazer um tema em que eu estava refletindo esses últimos dias, que é justamente sobre maturidade, para a gente entender as diferenças dos outros sem deixar de acreditar na nossa essência, sem deixar a nossa essência, sabe, para trás, tentando mudar comportamentos, tentando mudar jeito, tentando mudar hábitos, tentando mudar a pessoa. E eu creio que a metáfora do Pequeno Príncipe, né, que ele faz ali quando o escritor, ele diz que vai narrar toda ali a sua infância, vai dizer, nossa, eu tinha um sonho de ser desenhista, e o desenho que eu fiz foi muito mal compreendido, porque ele tinha assistido um documentário e tal, e ele tinha visto que muitas cobras acabavam por engolir por inteiro suas presas. E aí ele foi tentar reproduzir da maneira dele, né? Quando ele fez esse desenho aqui, ó, do elefante dentro da cobra, ele mostrou para os adultos. E ele, por ser uma criança, aquela visão, aquele desenho estava muito claro na mente dele o que era o significado real para ele. Porque ele sabia, aquela era a visão dele, aquele era o significado que aquele desenho tinha na vida dele ali. E quando ele mostra para os adultos dizem, é um chapéu. E ele fica tipo, um chapéu? Não. E ele vai mostrando e ele tem essa incompreensão por parte dos adultos. E eu fiquei pensando, poxa, essa parte do Pequeno Príncipe devia nos ensinar um pouco sobre a questão da gente ver as diferenças de visões como uma oportunidade de aprender. Porque muitas vezes aquilo que é claro para você pode não ser a realidade do outro, pode não ser a visão do outro. E tudo bem, porque nós somos diferentes. Aí vem aquela frase clichê, né? Aquele velho clichê que a gente sempre pensa, mas cada um no seu canto, cada um tem a sua opinião, cada um tem as suas vivências, cada um tem o seu achar, cada um tem o seu modo de ver o mundo. Tudo bem, cada um. É muito difícil a gente pôr na prática a teoria. Mas eu creio que essa metáfora, essa parte do livro do Pequeno Príncipe, ela pode nos ensinar sobre isso. Sobre ver que talvez aquilo que signifique uma coisa para mim não seja ou não tenha o mesmo significado para você. E assim vice-versa. Dentro desse contexto, a gente pode ver que no mundo a gente tem muitas pessoas que são diferentes da gente e por muitas vezes o nosso modo de agir, a nossa criação, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente lida com as coisas que a gente passa, com as situações da vida, do cotidiano, pode ser mal compreendido pelas pessoas, assim como aquele jovem rapaz que começou a fazer seus desenhos foi mal compreendido pelos adultos. E ele disse, nossa, como é estranho ser adulto, porque a gente precisa dar muita explicação. É como se na visão da criança não precisasse de tanta explicação, não precisasse de tanta burocracia, sabe? E eu sinto que a gente tem perdido boa parte desse senso de simplificação de certas coisas, sabe? Ao longo da nossa vida. E a gente quer burocratizar tudo, a gente quer normatizar tudo no sentido de dar muitas explicações e às vezes as coisas só são como são. E puxando um pouquinho mais pro lado de relacionamentos, isso eu falo no modo geral, não só relacionamento amoroso, mas como amizade, familiar, enfim, trabalho. Eu sempre fui aquela pessoa mais sensível. Então, já viu que quando eu embarcava em um relacionamento, eu queria que a pessoa pudesse enxergar de alguma maneira, a forma como eu enxergava. Então, mesmo que inconsciente, eu acabava querendo mudar a perspectiva daquela pessoa sobre tal assunto. Eu queria que aquela pessoa pudesse ver a forma como eu via, pudesse sentir da forma que eu sentia. E de alguma forma a gente muitas vezes tem esse comportamento, mesmo que inconsciente, de querer mudar a pessoa, mudar hábitos, mudar jeito, mudar perspectiva, mudar personalidade, sei lá, muitas coisas. A gente vive nisso, nesse afã, sabe, de eu quero mudar, ele vai mudar por mim. Tem uma frase de um pensador grego, Heráclito,
que ela é mais ou menos assim. Um homem nunca poderá se banhar no mesmo rio 2 vezes. Porque, primeiro motivo, o rio já não vai ser o mesmo quando ele passar. A água já vai ter passado. E o próprio homem que mergulhou anteriormente não vai ser o mesmo. Então, trazendo esse pensamento, a gente vê que as coisas que a gente passa, a gente muda. A gente não consegue controlar. Por exemplo, você não é o mesmo de ontem. Muito menos você é o mesmo de 5 anos atrás. A gente muda, a gente tá nesse constante ciclo de mudança. Ou pelo menos é pra tá, né? Pra coisas boas, pra melhor. E assim, quando a gente quer prender as pessoas numa caixinha de eu não queria que essa pessoa mudasse, ou eu queria que essa pessoa mudasse por mim, a gente acaba entrando num ciclo muito perigoso. Por quê? No primeiro caso, que a gente estava falando, quando a gente fala de eu quero mudar, você não tem esse poder. Muitas vezes a gente não consegue mudar nem a nós mesmos, coisas pequenas, sabe? E quando a gente passa por outro extremo, eu não quero que essa pessoa mude. E quando acontece, por exemplo, a ruptura de amizade, que você tinha, sei lá, há anos, a gente fica pensando, poxa, cadê aquela pessoa que eu conheci? Cadê aquele meu melhor amigo que a gente conversava todos os dias? Cadê aquela minha prima que éramos próximas e hoje já não somos tanto assim? E a gente fica se prendendo aquela pessoa, aquela visão de anos atrás, tempos atrás, como se as pessoas não tivessem direito de mudar. São 2 extremos, entende? Então, quando eu tava pensando sobre isso, eu fiquei, meu Deus, muitas vezes a gente se prende querendo que as pessoas mudem, mas também a gente se prende querendo que as pessoas não mudem. Entender o ciclo, entender as etapas que você está passando pela sua vida e que a pessoa está passando, sei lá, a pessoa entrou num relacionamento e deixou de falar mais com você. Não é aquilo de antes, sabe? Isso não diz respeito a você. Cada um tem suas escolhas, cada um muda ou cada um decide não mudar. Mas você olhar para esse panorama todo, não só por um pedaço, e saber acolher aquilo que você sente, respeitar as memórias que um dia foram construídas e dizer, poxa, já foi desse jeito. Hoje não é, mas eu guardo hoje as memórias boas de quando era daquele jeito. E você segue sua vida. É difícil, é difícil. É difícil. Digo por experiência própria. Mas é possível. E de dizer, nossa, essa pessoa pode mudar comigo. Mas e eu? Também posso mudar. É, a gente muda. E tá tudo bem. Um cheiro. Até o próximo rascunho.